Um bom dia a todos, bom dia aos grandes que gostam do meu trabalho. Sem ofender, eu sou o doutor Heleno Lopes, eu falo da Casa do Jara aqui no Passaré, em Fortaleza. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas. Eu estou no Facebook, este vídeo vai para o Instagram e para o YouTube. Se vocês quiserem compartilhar, ou curtir, ou assistir, eu agradeço. Qualquer forma, se eu falar apenas para uma pessoa, eu que sou radialista desde 1956 e jornalista também, aprendi uma coisa: quando você falar até numa amplificadora, lembre-se que tem sempre alguém escutando você. Então isso me consola bem, ainda que um só me escute. E este um, eu quero que seja você. Tá bom? Senhores, nós amanhecemos mais uma semana cheia de perseguição. Não é aos bolsonaristas, não. Do ditado Carlos Jobim, líder da maioria da oposição na Câmara Federal, e todos sabem que ele ainda é candidato a prefeito de Niterói, antiga capital do Rio de Janeiro, viu? Vocês sabem disso, né? Eu vou dizer já por quê. Vai ver. Agora, na quarta-feira, invadiram a casa lá do Alexandre Ramagem, deputado federal, invadiram o gabinete dele, porque ele era o chefe da ABIN do governo do Bolsonaro e é candidato a prefeito da capital carioca, do Rio de Janeiro. Vou abrir parênteses para explicar. Quando o Rio de Janeiro se mudou para Brasília, aliás, o governo federal, a sede do governo federal para Brasília, presta atenção, para ver. Aí foi criado o Estado da Guanabara. Era o Estado da Guanabara, capital do Rio de Janeiro, envolvendo aquela zona metropolitana, e Estado do Rio, capital de Niterói. Atuou a impugnação do PL com o levantamento do Instituto Voto Legal, que provou que o Bolsonaro foi eleito por segundo turno e que imediatamente o ministro Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 22.961.000 reais do PL, dizendo que aquilo era crime tal. Eu não entendo por que o ministro Alexandre, Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes, o Toffoli, a Carmen Lúcia, o Ricardo Lewandowski, falam de atos antidemocráticos. Não sei por que isso, porque eles é que praticam esses atos. Eu dei duas coisas do Alexandre, do Ricardo Lewandowski, que está todo bonitinho, se aposentou, vai ser ministro da Justiça. Vamos ver aqui. Vocês se lembram da cassação da Dilma, né? Pois bem, a pedido da Gleice Hoffmann, que era senadora nessa época, ele botou em votação sobre se a Dilma tinha que perder o direito de função pública por 8 anos. Ele botou em votação. E o Senado, que era todo PT, votou a favor da Dilma. Como se isso não bastasse, primeiro que ele revogou o parágrafo 1 do artigo 52 da Constituição Federal, que diz que é automática a suspensão. Como se isso não bastasse, quando entraram com a ação declaratória de inconstitucionalidade dessa situação lá criada pelo Lewandowski, a Rosa Weber, de saudosa memória, né? Não eu não, é saudosa memória, foi a relatora. Não pode ser uma decisão política, não tem nada disso. Está lá no artigo 102 da Constituição Federal. O Supremo é guardião da Constituição. Se um membro dele descumpre a Constituição Federal, os outros não seguem o entendimento desse membro. Bom, tanto é verdade que eles têm ódio do André Mendonça, dizendo que é bolsonarista, e do Cássio Nunes Marques, e ninguém pode meter a mão nesses dois caras, porque enquanto o Lula dizia, é ridículo nomear o
um amigo para o cargo de ministro Supremo, dizendo que o Bolsonaro colocou o André Mendonça, que era amigo. Ao contrário, eu digo, o André Mendonça era procurador, era o advogado-geral da União. Tem nada a ver com amizade. E que tiver por ter. Aí o Lula veio e bota dois. Bota o advogado particular dele, entendeu? O Cristiano Zanin, e bota agora o Flávio Dino, que ainda diz descaradamente: consegui colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal. Como se isso mais tarde não ia lembrar mais. Essa Tabata Amaral, que vai levar a maior surra de voto como candidata a prefeita de São Paulo, estava lá com o Luiz Roberto Barroso, ministro, com o Ricardo Lewandowski, com o Gilmar Mendes, não sei quem mais, à custa de empresário lá em Boston, quando Luiz Roberto Barroso disse que seu interesse no Supremo era derrubar o presidente, que é o Bolsonaro. Lá vem. A Rede Globo era todo dia o Rodolfo Rodrigues era requerendo processo criminal contra o Bolsonaro. Aí ele levou a facada mortal e conseguiu, quando ele foi para a posse de presidente Bolsonaro, foi com a bolsa de colostomia. E o que fizeram? Pensaram que fizeram mal ao Bolsonaro? O delegado lá, que era o pista do Lula, fez aquele inquérito atropelando, dizendo que o Adélio Bispo era um lobo solitário. Aí acharam que ele era doente mental, que ele nunca foi doente mental. Aí o que acontece? Foi a verdadeira prisão perpétua para o Adélio Bispo, porque ele vai ter que fazer exame dentro do prazo estabelecido, de mês em mês, de 15 dias, para provar que não é doido. Por hora, ele já levou o cacete de uma vez que ele se submeteu ao exame, permanece preso, que é uma prisão do doente mental, é pelo resto da vida. E já descobriram as palavras dentro dos celulares do Adélio, quem está com o mandante, pegar os advogados, quem pagou, porque é ridículo. O cara esfaqueia o outro, dá presença de todo mundo. Tem lá no vídeo. Agora não, Adélio, agora não. Aí chega na polícia, em flagrante, já tem uma equipe de 4 advogados que veio de jatinho. Ninguém pagou, alguém pagou. Aí vai dizer, espera pelo cara que nem chegou, o réu ainda não tinha chegado. Aí Adélio, não se incomode que o senhor que está pagando nosso honorário. Aí ele rindo diz, minha mãe já morreu há 10 anos. Pessoal, agora eu pergunto, senhor Alexandre Moraes, ministro, eu queria só saber, vou fazer pergunta discreta. Por que o senhor apoiou o Flávio Dino quando escondeu, ele pode ter apagado, entre aspas, seria ridículo, as imagens do dia 8 de janeiro? Por que apagaram a imagem da Força Nacional, do comando do Exército que estava lá, todo mundo pronto? O Exército que deixou de ser aquele Exército que apoiava os manifestantes do pátio do quartel, para ser dominado pelo Lula, que botou o comandante de sua confiança. Porque também o senhor não pediu para investigar também o general G. Dias? Porque o senhor deixou o general G. Dias do lado de fora? Porque se fosse ali um bolsonarista, o senhor tinha mandado prender logo. Porque o senhor prendeu gente, até mulher buchuda, criança e tudo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou fazer 62 anos de matéria forense e eu nunca vi tanta esculhambação constitucional. Melhor dizendo, nunca vi tanta imperiosidade de uma só pessoa, e eu acho até que os outros ou têm medo de Vossa Excelência ou comem no mesmo prato. O mesmo prato eu sei que os que comem são
Gilmar Mendes, que deu um abraço, só faltou beijar o Zanin, no dia que a ministra Carmen Lúcia modificou o voto que era contra o Lula e foi a favor a pedido do Gilmar Mendes para ele ser considerado livre, porque o Sérgio Moro foi declarado suspeito. Por que que o senhor e o senhor ministro aprovam o ministro Toffoli dispensar 10 bilhões da JBIF, dispensar o João Vacário Neto? Rapaz, é um negócio ridículo. Aí o que eu penso mais é o seguinte: vocês se lembram por que que o senhor não manda que a Polícia Federal ouça como testemunhas desse deputado que fez uma delação, agora uma denúncia, dizendo que o Sérgio Moro fez uma delação premiada dele contra a lei para poder incriminar mal o Sérgio Moro? Porque o senhor não manda ouvir as seguintes criaturas: Marcelo Odebrecht, da construtora, o Emílio Odebrecht, da construtora, especialmente Vossa Excelência, ministro Toffoli, o senhor que foi advogado do PT, foi procurador do Lula há muitos anos, da Dilma. E por que que o senhor se julgou suspeito em duas ocasiões? A primeira, quando foi requerida uma investigação contra o excelso ministro Toffoli, porque ele foi indicado como estando na lista de propinas da Odebrecht. Tem o nome de tudinho, fulano. Aí foram botar em votação: deve o ministro Toffoli ser investigado? Aí tudo não. E você, ministro, você votou em você mesmo, né? Você pode, o ministro, votar em si próprio? E agora, mais uma oportunidade, a segunda vez, para Vossa Excelência se julgar suspeito relativamente à investigação desse delator que acusou agora o Sérgio Moro. Eu acho que o Sérgio Moro, na defesa dele, deve lá como testemunhas do Toffoli, o Emílio Odebrecht e o Marcelo Odebrecht. Até os irmãos batistas da JBIF. Agora foi muito dinheiro derramado. Não pensem o seguinte: olha bem, se pensarem que nós, brasileiros reais, que vestimos a camisa verde e amarela, não do Bolsonaro, mas a camisa de verdadeiros democratas, estamos dormindo. Então não. Eu confio principalmente nos generais, soldados e coronéis da reserva remunerada e até não remunerada. Olha bem, vejam que logo a seguir o Zé Disseu disse uma frase: eleição não se ganha, se toma. Um dos maiores bandidos do Brasil. E que essa frase foi repetida e eu ouvi, não é mentira, porque o próprio Roberto Barroso disse essa frase e depois se desmentiu. Depois, quando o Bolsonaro pensava que estava sem essa situação crítica, sob pressão da Rede Globo, especialmente dos requerimentos feitos pelo Randolfo Rodrigues todos os dias perante o Supremo. Porque se ele fosse o cara honesto, esse tal de Randolfo, ele ia requerer: vamos exibir todas as gravações, que ninguém tem memória curta. Quando o Lula foi contra a CPMI de 8 de janeiro, a luta da dele, Randolfo Rodrigues, tudo, eles viram que não podiam, com o Congresso Nacional disse: nós vamos aceitar e vamos reverter o quadro. Todo mundo viu isso. Aí o pior é que o cara chamado Arthur Lira, que é pior do que o Rodrigo Maia, nomeou todo o pessoal do PT para fazer a CPI
o principal, o relator, ou seja, a relatora, foi a deputada aquela Sâmia Ramos, qual é o nome dela? Eu digo já, eu não me esqueci não. Está só um lapsozinho de memória. Então, essa relatora, a Elisiane Gama, que chama Elisiane Gama, essa relatora era truculenta, fez o diabo, relatou logo antecipadamente que o Bolsonaro foi quem mandou o 8 de janeiro. Mas é muito sintomático o senhor Flávio Dino, que se beneficiou com o título de o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e que o Lula tanto reprovou um amigo comunista, que fez uma palhaçada enorme para poder ser aprovado, botando Bíblia debaixo do braço, dizendo e tudo que era religioso, quando ele mesmo disse que tinha orgulho de ser comunista. Aí uma mulher velha dessa faz o relatório e coloca o Bolsonaro como mandante nos atos de 8 de janeiro, quando todo mundo sabe que houve um consenso dentro do próprio PT. Turma, não vamos mais pedir manifestação na Paulista. Toda manifestação que houver tem que ser de verde e amarelo, e quem quer que seja, a gente está lá infiltrado. Todo mundo sabe disso. E cadê o general Genias? E cadê aquele fotógrafo que apareceu misteriosamente? É horrível, né? Bom, pessoal, aí depois, porque Luiz Roberto Barroso não pode andar na rua, que é a negada Chim. Perdeu, mané. Depois, lá em Oxford, um brasileiro andou 10 horas, vai assistir a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, na Inglaterra. Chegou lá, chamou ele de mentiroso, foi uma exclamação danada. Aí perdeu o mané. E agora, recentemente, no congresso da CUT, ele disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Ultimamente, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, o Lula não seria presidente. Também é presidente. É o mais fracassado, o mais mentiroso, o pior de todos os homens que assumiram o poder desta nação desde o primeiro mandato. Porque o que ele instituiu nas escolas, a doutrina de Paulo Freire, não sou contra o homossexualismo, mas ensinar na escola o garoto a ser homossexual, a garota a ser sapatão, eu acho ridículo. E o pior é o descaramento, que é o pessoal criado na escola acha que todo mundo é igual a ele. Aí, qualquer coisa é discriminação. Agora mesmo, eu não sei onde eu vi, eu sei que eu ouvi. Não se pode colocar no registro de nascimento o sexo originário da criança. Com quem diz, deixa ela crescer, ver se ela é homem ou se é mulher, tendo a pinta de menino. Ou então se ele é mulher, mas resolveu ser homem. Aí sim, tem que estar. Então tem que revogar a lei do registro público, a lei 6015 de 31 de dezembro de 73, no artigo 50 de lá. O prazo para declarar o nascimento é 15 dias. Entendeu? Aliás, isso aí é 15 dias e podendo até 12 anos de idade. Bom, para óbito é que é 15 dias. Se você não declara o óbito no cartório, com a declaração do médico, perdeu o prazo de 15 dias, tem que ser só pela justiça. Me desculpe aí. Bom, então vê os acontecimentos. Ultrapassada essa fase, porque ouvi o Valdemar Costa Neto ontem, na CNN, que é a esquerda, dizer que agora que o rapaz vai ser eleito, tem votação maior. Cada vez que um patriota é perseguido, eu digo que ele é como um fermento, quanto mais bate, mais sobe. Ele vai ser eleito prefeito do Rio, tirar o Eduardo Paes, que é o banana, e Niterói vai ser
esse Cajodi. Pode botar a investigação cacete a quatro. E me diga uma coisa, acredito até que o tribunal, não é o tribunal, é o Pacto de São José da Costa Rica, que está sendo movimentado, ele vai botar o Bolsonaro para ser candidato a presidente da próxima eleição. Que não se pode querer dizer que o centro convoca os embaixadores para esclarecer aquilo que o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que era presidente do TSE, convidou os embaixadores para mentir, e o Bolsonaro convidou os mesmos para falar a verdade, mostrar que o Código-Fonte não tem garantia. As 17 milhões e 500 mil linhas permitem ser devassados, e que houve um inquérito porque um hacker invadiu o Código-Fonte do Tribunal Superior Eleitoral de março a 7 de novembro de 2018, e quando a ministra Rosa Weber era presidenta do TSE, mandou a Polícia Federal instaurar um inquérito por causa desse hacker. E quando a Polícia Federal quis descobrir quem era o hacker, a Rosa Weber informou que não podia mais porque foi tudo apagado. E o Bolsonaro foi mostrar esse inquérito, que não foi ele que inventou, não. O Felipe Barros, que é o relator do voto impresso pela emenda à Constituição proposta pela deputada federal Beatriz, e que o senhor Luiz Roberto Barroso e outros ministros foram agilizados a não aprovação. E o ministro pensa que é besta. Aí disse lá, isso é o retrocesso, voto de papel, pesado de papel, voto eletrônico é como no Paraguai, a urna eletrônica imprime o voto e bota dentro da urna. Então, senhores, olha o que acontece. Agora mesmo, o Brasil veio do lado do Maduro, que eu achei ridículo. Eu acho que o senhor ministro Alexandre Moraes, que gosta de primar pela democracia, só que ele enche a boca, praticou discurso de ódio, atos antidemocráticos. Por que ele permitiu que o Lula trouxesse o Maduro, o bandido da Venezuela, para subir a rampa do Palácio do Planalto? E os generais brasileiros homenagearam um indivíduo desse, inclusive uma agressão a uma jornalista, a Sâmia Bonfim, por um segurança do Maduro, segurança brasileira, serviço do Maduro. Quando o bandido é condenado lá nos Estados Unidos por ter derramado milhares de toneladas de cocaína nos Estados Unidos, por que ele não agilizou? Se ele gosta da democracia, por que ele aplaude isso que está acontecendo? A verdade vem agora. O Maduro, aproveitando essa amizade, diz: olha, o Lula é meu amigo, nós vamos tomar 70% do território da Guiana, o Essequiba, porque lá tem muito petróleo, botou um plebiscito, publicou um mapa da Venezuela já com o território alheio, e o Lula vai deixar eu entrar no Brasil com minhas tropas para invadir a Guiana. Aí o Lula ficou meio tranquilo, não, vamos resolver por acordo, se reunir agora por acordo. Aí eu pergunto, será que as Forças Armadas vão aceitar uma invasão do território brasileiro para o indivíduo bandido da Venezuela querer brigar com uma pequena Guiana, que é um país próspero? Só que ele se corta, porque lá está de olho a Inglaterra, o Reino Unido Britânico já mandou o navio, Estados Unidos. E o que vai acontecer? Enquanto o Lula restabeleceu a diplomacia com a Venezuela, embaixada, não sei o que, vocês vão ver. O Maduro, para querer ganhar popularidade, ele vai fazer sabe o quê? Como eu pensei que o Lula era meu amigo, eu vou romper as relações, fecha a embaixada brasileira, bota esse cara para correr.
porque ele é um banana, não aceitou a gente entrar pelo território brasileiro para tomar Guiana. Vai acontecer isso. Igual veja mais. Quando o Lula propalou que ia botar o Guido Mantega, que eu chamo Guido Mantega, lá na presidência da Vale do Rio Doce, a gente disse, ela é privatizada, mas a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, tem 9% das... Eu posso mandar. Aí, foi pouquinho, né? Na pior das hipóteses, o conselho da Vale vai aceitar o Lula ser conselheiro. Rapaz, a Bolsa, esse conselho é quem nomeia, quem elege o presidente. Não tem negócio de Lula meter o bico, não. Aí o bandido, que é mentiroso, esse cara diz, não sei o que, tal. Todo mundo sabe que o Guido Mantega é aquele das pedaladas da Dilma, ele era ministro da Fazenda da Dilma, ele que propiciou todo aquele negócio, auxiliou na roubalheira, entendeu, pessoal? Aí, só o nome dele já soa mal. É melhor para você, muda de nome, Guido Mantega. Bota Guido Mantega, é melhor, viu? Vamos mais. O Brasil, o Lula não é o Brasil não. O Lula não representa o Brasil. Ele representa o Estado brasileiro de modo indevido, porque ele é mentiroso. Ele é conhecido no mundo todo. Ele faz questão de eu não como em restaurante, porque não pode ser pode ir a restaurante. Pergunta se o ministro da Estado pode ir a qualquer canto do mundo. Qualquer canto do mundo. Luiz Alberto Moura, qualquer canto do mundo. Gilmar Mendes, qualquer canto do mundo. De peito aberto. Duvido. Aí, ele vai... O Lula foi a favor da Rússia. É a favor da China. Vamos botar o socialismo chinês no Brasil. Ele está fazendo isso mesmo. Só falta ele conseguir, na clandestinidade, fazer isso. Isso eu estou preconizando há tempo. Conseguir lá com a tropa dele do Supremo Tribunal Federal, que por hora, quem pode andar na rua, Cássio Nunes Marques, que era do PT, era nomeado pela Dilma para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e o Bolsonaro mostrou que o Cássio Nunes Marques é homem de bem com todo o Supremo. A Pádua de Mendonça também. E os dois são os pilares da democracia, ainda dentro do Supremo. Aí ele foi a favor do Hamas. Como se isso não bastasse, a África do Sul fez uma denúncia ao Conselho da ONU. O Tribunal da ONU são dois tribunais. Tem um Tribunal Penal Internacional que é para punir individualmente os mandantes, os executivos, os participantes de crimes internacionais. E o Tribunal de Justiça Internacional, ambos em Haia, no qual o Barbosa foi denominado Águia de Haia. Pois bem, a África do Sul pediu para declarar que o Israel está praticando genocídio contra os palestinos e que tem que decretar o cessar-fogo, tal. O Lula foi a favor da África do Sul, a Rússia também. Sabe o que acontece? 15-2, não há genocídio lá por Israel. Mas recomendamos, primeiro, que o Tribunal Penal, esse Tribunal Internacional, deveria também ter determinado que o grupo terrorista Hamas devolvesse o restante dos reféns que ele tem lá no seu poder. E apenas recomendou a Israel que procurasse não matar civis, não fazer genocídio e tal. Recomendou. Os processos aí são medidas cautelares. Tem decisão vinculante, porque tanto a África do Sul quanto Israel são assinantes do Pacto de Roma, o Pacto de São José da Costa Rica, de todas as normas da Organização das Nações Unidas. E para terminar,
nós temos que ver que o Brasil está numa gastança muito grande. O Fernando Haddad, o Lula disse publicamente, é o melhor ministro da Fazenda do Brasil de todos os tempos. Meu amigo, é melhor mesmo, sabe por que isso é melhor? Porque está arrombando o Brasil, está arrombando o seu bolso. Você está podendo comer arroz, feijão, está tudo caro. Por quê? Porque é só imposto. Só essa unificação de impostos já foi uma cita à democracia. Só essa perseguição aos que são chamados de bolsonaristas é uma prova de que não existe democracia no Brasil. Só dá apoio à bandidagem desse governo, que está acabando com a economia brasileira. Me mostra o que foi que o Lula fez a favor do povo. E descaradamente ele está lá na refinaria de Abreu Lima, Pernambuco, aquela mesma refinaria que foi uma das coisas do grande Petrolão, do grande Mensalão. Vou construir a refinaria. Meu amigo, você já comeu o dia da construção dela, só foi outro, né? Comeu. Aí, cadê o que é que ele fez? Mostra aí uma coisa, porque ainda vão pegar, nós temos os 39 ministérios, mas tem seguido aí com Estado de Ministro. Com essa unificação de impostos, retirando do Estado, artigo 155 da Constituição, e do município, artigo 156, a autonomia em legislar sobre seus tributos, dentro do que foi o artigo 2º da Constituição Federal, que é a autonomia e independência entre os Estados. Só isso aí vai ser criado um Conselho Gestor do IVA, Imposto de Valor Agregado. Pensa aí, conselhão. Quem é que vai ser ministro desse conselho aí? Vai ser o Zé Mané aí qualquer, nomeado pelo Lula, um mentiroso igual a ele, um monte de dinheiro de vencimentos. E quantos conselheiros vão ser? Cada um ganhando quanto? É mais invasão, é a criação do 40º ministério, a fóruns que tem estados de ministros. Vocês se lembram do Alexandre Ramagem, né? É aquele que o Alexandre Ramagem deixou de ser 02 da Polícia Federal. É um negócio, rapaz, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi como é que o Arthur Lira deixa acontecer com os deputados, que aconteceu com o Alexandre Silveira, o Deltan Dallagnol, o Carlos Jordi, o Alexandre Ramagem, outros mais, e os próximos a serem caçados. Vou dizer, Nicolas Ferreira, deputada Carla Zambelli, Ricardo Arruda, mais, os senadores que abrem o bico mesmo. Então, senhores, vamos agora terminar dizendo que, enquanto no Brasil o Adélio Bispo tivesse sido condenado como tentativa de homicídio, ele já estava livre da prisão. Porque a tentativa, de acordo com o artigo 11, inciso 2º do Código Penal, é a pena reduzida de 1 a 2 terços. Aí aplicava a pena de homicídio, está 12 anos, reduzido 2 terços, dá 4 anos de prisão. Enquanto isso, na Inglaterra, não, nos Estados Unidos, o estado do Alabama, que tem legislação própria, foi executado ontem com máscara de nitrogênio, o cara que matou a mulher. Ele passou 35 anos preso para tentar se salvar, condenado à morte por injeção letal. Não acharam em 4 horas de busca uma veia dele para aplicar o líquido letal. E então o tribunal lá do Alabama transformou a pena de morte dele
de injeção letal para máscara de nitrogênio. Aqui no Brasil, ele era um coitadinho, ele é uma vítima da sociedade. Agora eu só queria perguntar uma coisa. Eu acho que a grande besteira é examinar quem não deve ser examinado. Porque eu queria só saber se o senhor ministro fulano e tal, o senhor ministro fulano e tal, o fulano e tal, eles têm quase exibir o patrimônio próprio dos seus parentes, as contas bancárias, tudo, porque ainda permanece nas redes sociais aquele vídeo do Jorge Cajuru dizendo aquelas coisas conjuntamente. Entendeu? Vocês sabem o que é que ele disse, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela atenção mais uma vez. No sábado eu estarei de volta. Alguém que se ofendeu com minhas palavras, eu peço desculpas. Mas a verdade eu gosto de dizer, dentro da lei e dentro do meu sentimento, pintado de verde e amarelo. E nunca com a bandeira vermelha, com a foice e o martelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, até sábado.